Havia um buraco, aleluia, na alma de Zaqueu, que ele sentia falta de alguma coisa. Ele precisava de alguma coisa que ele mesmo não sabia, pastor Joani. Glória a Deus. É importante que o Espírito Santo está presente neste lugar. Glória a Deus. Palavra de Deus nesta noite. O coração de Deus para o nosso coração. Ela vem falando de um homem chamado Zaqueu. A qual, irmão, nós conhecemos muito bem essa mensagem. Já ouvimos pregar várias vezes. Eu estou com 34 anos no Evangelho. E 34 anos ouvindo falar de Zaqueu. O nome de Zaqueu significa puro, inocente, segundo os estudiosos. Agora observamos que esse nome não era para Zaqueu esse nome. Porque segundo a história que a Bíblia nos conta, Zaqueu não era bem visto na sociedade. Zaqueu não era bem visto no bairro onde ele morava. Nós observamos que Deus não vê como nosso amado Felipe vê. A gente vemos somente a aparência, o corpo físico. Mas Deus, ele vê a mente e o coração. No versículo número 10... está bem dizendo que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? O que estava perdido, pastor Joani? O que estava perdido, aleluia, que é necessário de o Filho do Homem, aleluia, um homem chamado Jesus Nazareno. Ele teve que vir a este mundo, aleluia, no ventre de Maria, né, nascer ali, aleluia, crescer e começar a ter um ministério, aleluia, para vir salvar, aleluia, a humanidade. Por quê? Porque o homem chamado Adão, o primeiro homem a qual Deus fez, o primeiro homem a qual Deus pegou o pó da terra, aleluia, e fez ali um boneco. Aquele boneco, aleluia, estava inerte, não se mexia, aleluia. Quando Deus sopra na sua narina, aleluia, o fôlego de vida, ele se torna alma vivente, aleluia. E ali Adão foi dado a autoridade, aleluia, de cuidar da terra, de cuidar do jardim, de dar, aleluia, nomes aos animais. Deus passou tudo isso para Adão. Adão, aleluia, era para governar a terra. Mas Adão, ele se perdeu. Por que se perdeu? Porque Adão pecou, Adão desobedeceu, aleluia, a palavra de Deus. E o pecado entrou no mundo. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas esse homem chamado Zaqueu, a Bíblia relata que esse homem era rico. Esse homem tinha tudo do bom e do melhor. Observamos que Jesus, ele ia passar na cidade de Jericó. Mas antes mesmo de Jesus chegar, aleluia, para entrar na cidade de Jericó, aleluia, à beira do caminho havia um homem cego, aleluia, naquela localidade. E aquele homem era cego, mas não era surdo. Ele ouviu muitos tropeços de pé passando, aleluia, aquele barulho. E ele pergunta o que está acontecendo, aleluia, na cidade. E ali alguém fala: Jesus Nazareno está passando por aqui e ele está indo na direção a Jericó. O cego não estava em Jericó, o cego estava na entrada da cidade de Jericó, à beira de um caminho, mendigando, aleluia, pedindo esmola. E ali Jesus, aleluia, dá ouvido àquele cego. O cego chama Jesus. Jesus para ouvir o que aquele cego queria. Muitas vezes nós, irmão, como homem de Deus, mulher de Deus, muitas vezes alguém quer falar conosco, aleluia, e nós, às vezes, com a pressa do dia a dia, nós não temos tempo para dar ouvido àquela pessoa, aleluia, o que ela está querendo falar conosco. E muitas vezes aquela pessoa quer um conselho, irmão.
Ela quer um conselho, aleluia, porque está se sentindo talvez angustiada, se sentindo solitária, se sentindo sozinho. E nós, com o dia a dia, a correria do dia a dia, não temos tempo para ouvir aquela pessoa. De repente, aquela pessoa está até pensando, aleluia, em tirar a sua própria vida, em se suicidar, porque não está aguentando mais, aleluia, a dificuldade da vida, os problemas, a enfermidade talvez, o desemprego. A pessoa fica desesperada, irmão. Quantas vezes nós, como homem de Deus, mulher de Deus, às vezes ficamos desesperados. Agora imagine aquele que não tem, aleluia, conhecimento de Deus, aleluia, não tem alguém para te orientar, para poder te explicar, para poder te mostrar uma solução para o teu problema. Eu fico pensando, qual era o problema de Zaqueu? De que Zaqueu precisava? Aparentemente, Zaqueu não precisava de nada. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu, aleluia, tipo um maioral. Zaqueu, aleluia, ele tinha homens a teu serviço, aleluia, para coletar imposto. É aí que entra o repúdio sobre Zaqueu. Por quê? Zaqueu, segundo, aleluia, a palavra, ele poderia cobrar além daquilo que era o imposto. Vamos supor, se o imposto tinha que ser pago, era R$50, Zaqueu mandava os seus coletores, né, os seus empregados ali, colher mais, aleluia, além de R$50. Para quê? Porque aquilo que sobrasse era para ele. Zaqueu ele tinha que entregar uma quantia de dinheiro a Roma. Zaqueu trabalhava para Roma. Zaqueu sendo judeu, era por isso que o povo tinha repúdio sobre Zaqueu, porque ele sendo judeu, trabalhava para os romanos, ainda cobrava além daquilo que era para ser cobrado. Eu começo a imaginar quando Zaqueu passava pela cidade, como era chamado Zaqueu. Será que aquele povo chamava Zaqueu pelo seu nome? Ou talvez falava dentro de si? Não falava para ele ouvir, ele falava assim, aí está indo um ladrão, aí está indo um homem que não é digno de ser chamado pelo nome, porque o nome puro e inocente, Zaqueu não era puro nem inocente, Zaqueu, ele era, aleluia, fraudador, ou como se ele extorquisse alguém. Então observamos, irmão, que a palavra de Deus fala assim, ó, Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Aleluias. Eu começo a conjecturar de que Zaqueu precisava. A Bíblia relata que ele era rico. A minha pequena mente, imaginando, quando Zaqueu passava pela cidade, Zaqueu, o pessoal se escondia de Zaqueu, não queria nem ver Zaqueu, porque sabia que Zaqueu, ele cobraria imposto muito mais. Observamos, irmão, eu creio que quando Zaqueu ele chegava em casa, deitar na sua cama à noite para descansar, eu creio que passava aquele filme na vida dele. Havia um buraco, aleluia, na alma de Zaqueu, que ele sentia falta de alguma coisa. Ele precisava de alguma coisa que ele mesmo não sabia, pastor Joani. Ele precisava, aleluia, de ter paz na alma, porque aquele homem, ele não tinha paz. Por onde ele passava, talvez, ele era taxado, aleluia, como um mau elemento. Ele não tinha paz, não tinha sossego. Ele tinha riqueza, ele tinha tudo. Vamos botar, se fosse hoje, ele tinha o carro do ano, os melhores carros, mais caros, a melhor casa ou mansão que ele tinha. Talvez na rua que ele morava, era a rua que só morava pessoas ricas, como ele. Mas Zaqueu não tinha o quê? Paz de espírito. Porque o homem sem Deus, aleluia, ele está morto espiritualmente. O homem sem Deus, ele anda para lá e para cá. O homem sem Deus trabalha. O homem sem Deus, ele almoça, ele janta. O homem sem Deus, ele faz tudo. Mas sem Deus, ele não tem nada. Ele pode ter riqueza, mas sem Deus, ele não tem nada. Por quê?
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem tu tem preparado? E diz a palavra de Deus, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e segundo os estudiosos, essa passagem de Jesus pelo Jericó era a última passagem de Jesus pelo Jericó, porque Jesus estava em direção a Jerusalém para ser o quê? Crucificado, para ser morto. Aleluia! Mas aqui, irmão, eu creio que o desejo dele aqui diz que ele queria conhecer, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele queria, quem é este homem? Porque talvez eu imagino, aleluia, que Jesus, por onde passava, fazia milagre. Por onde Jesus passava, cego enxergava, morto levantava, paralítico pulava, largava a muleta. Por onde ele passava, e alguém sempre, aleluia, falava para Zaqueu, talvez ele tinha alguém que ele via esses milagres, para Zaqueu, esse homem chamado Jesus, ele mandou o mar se calar, o vento se calar, e o vento se calou, se acalmou a tempestade. Zaqueu, que homem é esse? Preciso ver quem é este homem. Zaqueu, uma mulher cega, ele curou. Uma mulher de 12 anos, aleluia, com fluxo de sangue, tocou somente na sua veste e foi curada. E começou a aumentar a curiosidade de Zaqueu de saber, de ver quem é este homem, que alguém toca nele e é curado. Aleluia. Então observamos, irmão, que nós, como homem de Deus, mulher de Deus, nós oramos pela madrugada. Senhor, salva Bertano. Senhor, salva fulano. Senhor, salva minha família, salva meu filho, salva minha esposa. Salva, Senhor. Nós oramos pela África. Eu não conheço ninguém na África, irmão, a não ser o pastor Marco, quando vai para lá, para Namíbia, né? Eu conheço ele. Mas eu oro pela África. Eu oro para os Estados Unidos. Só conheço, eu vejo falar mais do Trump aí. Eu oro para esse pessoal. Eu creio que muitas pessoas dali, pastor Johnny, oraram para Zaqueu ser transformado. Por quê? Quando o homem é transformado, se o homem rouba, para de roubar. Eu creio que muitos oraram para Zaqueu ali. E o Espírito Santo já estava colocando no seu coração o desejo de conhecer quem era aquele homem. Mas a Bíblia diz aqui, irmão, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu era pequeno, irmão. Pequena estatura. Você vê com uma pessoa pequena dentro do Japeri, irmão, fica difícil, não fica? Fica ou não fica, Filipão? Uma pessoa pequena dentro do Japeri cheio. Até para respirar é ruim. E a multidão não deixava Zaqueu ver quem era Jesus. Eu creio que já tinha tentado ver quem era, mas não conseguiu ver porque a multidão não deixava, né? Então Zaqueu colocou no seu coração: não, eu quero ver quem é este homem. Então você vê que Zaqueu, irmão, tinha uma multidão, né, que não deixava de ver quem era. E agora, irmão, qual é a multidão que não está deixando muitos crentes chegar até, aleluia, a casa de Deus? Tem uma multidão que não está deixando muitos crentes chegar até aqui. O desânimo é uma barreira. Então Zaqueu colocou no teu coração: não, ele vai passar por aqui, eu não vou esperar ele passar, eu vou correr na frente, antes da multidão passar por aqui, eu vou ver um local que eu posso ficar para ver ele passar. Eu creio que Zaqueu, irmão, tinha mais árvore ali perto, só que a árvore talvez era baixa, porque diz a palavra que ele subiu no sicômoro, numa figueira brava. Segundo os estudiosos, a figueira, irmão, o espinho era do tamanho de um dedo. A pessoa,
segundo os estudiosos. O espinho era grande. Agora imagine Zaqueu, irmão, subindo naquela árvore, aleluia, só para ver quem era Jesus. E quando Jesus está passando em muitos lugares e ele não quer Jesus, não quer nem ver Jesus. Sabe por quê? Já conheceu Jesus, mas para andar com Jesus é necessário largar, aleluia, muitas coisas. É necessário ter renúncia, é necessário fazer a vontade de Deus. É onde muitos não estão, aleluia, conseguindo, aleluia, ver mais Jesus. Por quê? Ele quer ver, aleluia, a sua própria vontade. Zaqueu sobe naquela árvore com dificuldade, porque até para subir ele era pequeno. Até para subir naquela árvore, com dificuldade. Aí Zaqueu, ele sobe naquela árvore. E talvez incomodado, esperando Jesus passar por ali. Aí vem a multidão na frente. E Zaqueu fica assim, ó. Quem é ele? Porque naquela época, pastor Jani, os homens andavam quase todo mundo igual. As vestes eram igual. Por que eu falo isso? Porque quando Jesus foi levado preso, Pedro foi olhando de trás, não foi? Pedro foi atrás de Jesus, de longe. E alguém falou assim, ó, você parece com ele. Não, nem conheço esse homem. Ó, você fala como ele. Não sei nem quem é. Você se veste como ele. Não. E Zaqueu ali querendo ver quem é Jesus. Só que Zaqueu, ele toma ali, assim, conjecturando, ele toma um susto ali, porque Jesus chama ele pelo nome. Jesus chega debaixo da figueira e chama, Zaqueu, Zaqueu. Zaqueu, às vezes, fica assim, ó. É difícil alguém me chamar pelo nome. Aí Jesus fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce depressa. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero ficar na tua casa. Eu quero fazer morada. Eu quero andar contigo. Para onde você for, eu quero ir. Zaqueu desce. Quando ele desce, diz que ele se prostra. Está prostrado. E quando ele desce, irmão, lá de cima não tinha como ele ver Jesus direito, né, irmão? Se você não descer a casa do olheiro, Jeremias, desce a casa do olheiro, e lá falarei contigo. O crente, irmão, ele só vai subir se descer. O crente tem que descer, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E Zaqueu, quando desce ali, aleluia, Zaqueu já quando se levanta, irmão, ele fala o quê? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Você vê que Zaqueu já tem o quê? Já está transformado. Por quê, irmão? Dar dinheiro assim é difícil, não é, irmão? É difícil. Senhor, se eu tenho, eu dou aos pobres metade dos meus bens. O homem era muito rico, Joani. E ele fala assim, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo o quê? 4 vezes mais. A pessoa, irmã Adriana, se ele defraudou 50, 4 vezes mais, era 200, né? Então o homem tinha dinheiro, Felipe. O homem era rico. A Bíblia relata que Zaqueu era rico, chefe de publicano. Aí que começa o problema. A multidão começou a se arrazoar. Ué, entrou na casa de um homem pecador. Não é assim que muitas vezes acontece com a gente, irmão? Eu passo na rua ali, alguém passa na rua, estou conversando talvez com uma prostituta às vezes, e alguém começa a arrazoar, só, olha o pastor aí, olha o santão aí, conversando com a prostituta aí, dando mau exemplo. A multidão, irmão. A multidão veio atrapalhar a gente. A multidão atrapalhou Zaqueu ver Jesus, mas Zaqueu, ele lutou contra a multidão. Ele lutou contra a dificuldade, contra a barreira. Ele subiu numa árvore, né, num sicômoro, numa figueira brava.
e conseguiu ver Jesus. E o melhor, irmão, o melhor não foi só isso, ele vê Jesus. A gente vê, Jesus fala assim, ó, a salvação veio o quê? A esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque Abraão é o nosso pai na fé. Aí termino. E o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Zaqueu, mesmo sendo rico, Zaqueu estava perdido. E quantos, aleluia, pobre e rico estão perdidos, dependendo de eu e você, aleluia, levar a vida eterna até Ele. Por quê, irmão? Porque nós temos vida eterna. Aquela mulher, a qual, aleluia, estava no poço de Samaria, Jesus fala para ela, se souber quem fala contigo, o dom de Deus, pediria água viva. E essa água jorrará de dentro para fora. Essa água que eu bebi, Felipe, essa água que você bebeu, essa água que a igreja bebeu. Quando nós às vezes estamos no lugar, às vezes, irmão, nós conversamos com alguém, falando de Jesus, a gente nem sabe como aquela palavra está saindo da nossa boca, mas é aquela palavra a qual Jesus falou. Ó, abre somente a boca que eu falarei. A salvação veio a esta casa. Zaqueu, ele queria só ver, Márcio, só ver quem era Jesus. Mas Jesus tinha outro plano para Zaqueu. Era plano de salvação, plano de transformação de vida. Aleluia. E Zaqueu, irmão, transformado, eu creio que através de Zaqueu, muita gente foi transformada. Porque Zaqueu começou a cobrar os impostos, o certo, não a mais, talvez como cobrava. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Amém.